Boa tarde, mulheres edificantes! Uma nova semana e hoje é segunda-feira, dia de iniciar uma nova série do Chafé. E eu quero saber, você que me acompanha aqui, você que é nova, se você tem gostado, se você não assistiu as outras semanas, volta lá na abinha playlist. Cada semana a gente tem um tema diferente aqui, tá bom? Semana passada nós falamos sobre os novos frutos, falamos dos tipos de raízes, falamos daquilo que o Senhor quer para nossa vida, o tipo de raiz, aquele profundo, como gerar novos frutos, como transformar a vida de outras pessoas através da nossa vida. Enfim, foi um conteúdo maravilhoso. E eu quero te pedir, antes de entrar no conteúdo dessa semana, já começar te pedindo para compartilhar com alguma amiga, alguém que você conheça, porque o algoritmo vai entender que esse vídeo ele é importante. E nós temos aqui, o que eu sempre falo, vamos formar um exército de mulheres. Então nós temos aqui, né, esse lema, vamos formar um exército de mulheres, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda, conto que você compartilhe, que você curta, que você comente, porque isso ajuda o vídeo chegar em outras mulheres e a gente formar esse exército de mulheres que eu acabei de falar, tá bom? E nessa semana nós vamos falar sobre direções divinas. Como assim, Gislaine? Direções divinas, sim. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus não fala comigo, Deus silenciou, Deus ele não me responde. E muitas vezes a gente precisa de uma direção de Deus. Só que o Senhor, ele não fala conosco se o nosso coração não estiver alinhado e não estiver assim disposto para ouvir. A nossa vida hoje no cotidiano ela é tão corrida, tão assim tumultuada, tantas tarefas, é casa, é filho, é trabalho fora de casa. Então, às vezes a nossa agenda ela é tão cheia que a gente não para ouvir a Deus. Mas essa semana nós vamos falar, né, sobre as direções divinas e vamos começar hoje falando sobre algo muito importante, daquilo que alinha o nosso coração para a gente receber uma direção do céu, que é sobre o jejum. E hoje, em específico, eu quero te convidar para começar um jejum comigo. Sim, para que essa semana de chafé entraremos agora, a partir desse momento, entrando em um jejum juntas, tá? E não precisa preocupar que ao final de eu explicar aqui o contexto, a gente vai falar sobre Esther hoje, né? Que Esther, ela teve uma grande vitória através do jejum, ela colocou o jejum na mão do Senhor para receber essa direção e aí ela só agiu após esses dias de jejum. Então nós vamos falar sobre isso. Mas ao final disso, eu vou trazer aqui os tipos de jejum, tá? Então, para que você escolha naquilo que o Senhor direcionar no seu coração. Não sou eu que vou determinar, mas é o Espírito Santo que vai determinar o jejum que você vai fazer, tá bom? E eu te convido para estar comigo de hoje até sexta-feira, às 17h57, que a gente vai entregar esse jejum juntas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler Esther 4, verso 16, onde diz: vai e reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam e nem bebam durante 3 dias e noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. E aí o que acontece, gente? Esther estava passando por um momento de decisão. O povo ali, judeu, eles estavam com um decreto de morte. E Mardoqueu confrontou Esther em falar: quem sabe não foi para essa posição que você chegou à posição de rainha? Que era o quê? Para libertar o povo dela. Só que o rei ele não sabia da identidade de Esther, ele não sabia que ela era judia. Essa identidade ficou em off. Então Esther, e isso é uma história muito conhecida, né, gente? Esther, ela escutou Mardoqueu e ela pediu ao povo para ajudar ela, ou seja, num modo de intercessão, a jejuarem. E eles entrarem em um jejum coletivo de 3 dias e 3 noites sem comer nada. Então foi um jejum total, né? Nem comam nem bebam, tá? Então o dela também não teve nem beber algo durante 3 dias. Então, antes de Esther agir, porque na época não poderia ir até o rei, sendo que o rei convidasse. Então tinha a questão lá de estender o cedro, senão ela poderia morrer. Então Esther, ela estava ali num passe que ela poderia morrer.
Ela poderia esconder a identidade dela, né, e deixar todo o povo judeu morrer, mas ela revelando ali, chegando na presença do rei, sem ser convidada, ela também poderia morrer. Então Esther foi muito confrontada ali, ela teve que tomar uma decisão. E essa decisão, ela primeiro fez o quê? Buscou a Deus, convocou esse jejum, pessoas para ajudar ela, alinhou o coração, porque o jejum ele faz o quê? Que você mate a sua carne, que você alinhe o seu coração numa direção do céu. Então depois ela foi até o rei. Então quem sabe hoje, aquilo que o Senhor quer te perguntar ou quer te deixar aqui como ensinamento não seja: filha, alinhe o seu coração para que eu responda, para que eu te direcione, para que eu te instrua naquilo que você está buscando há muito tempo. Talvez o que o Senhor está querendo é que você mate a sua carne e se conecte com Ele em espírito. Porque nós precisamos o que? Silenciar tudo. E nessa vida tumultuada que a gente fala de muita correria, de muitos compromissos, a gente para muito pouco para ouvir a Deus. E Deus ele fala todos os instantes, mas quando você está aí precisando tomar uma decisão, algo que tem um decreto ali, você precisa o que? Entrar no modo Esther, tá bom? Então o que a gente aprende aqui? A gente aprende primeiro, grandes decisões exigem direção espiritual. Estela precisava tomar uma decisão de risco, era risco ali de morte. Estava outras pessoas também esperando esse mover de Esther. Ela não agiu na emoção, né? Primeiro ela buscou esse alinhamento interno. Então esse é um ponto de maior ensinamento, porque ela literalmente colocou tudo ali nas mãos do Senhor para receber a direção antes de agir. Segundo, o jejum ele prepara o coração, então ele vai reduzir as distrações, ele vai aumentar a sua sensibilidade espiritual. Quando você mata a sua carne, você está conectado com Deus, você está realmente ali conectado e mais sensível para ouvir. Então, e muitas vezes, Deus ele fala de várias formas, gente. Muitas vezes ele não vai falar do seu ouvido de forma audível como uma pessoa está falando, mas ele vai te mandar abrir a Bíblia. Eu falo porque inúmeras vezes eu tive direção de Deus o quê? Abrindo a Bíblia. Em orar e falar assim, eu preciso da tua direção. E abrir o versículo, bater ali exatamente naquilo que eu tô precisando e buscando. Então, tudo isso você fica sensível para entender o formato que Deus quer falar. Deus fala através de outra pessoa. Deus fala até através aí de uma rede social que você fica olhando o feed, mas às vezes você nem repara que é o Senhor que tá te direcionando, tá? E a direção vem antes da ação. Esther jejuou primeiro para depois ir ao rei. Ela não correu e nem ela se preparou espiritualmente. Então, toda vez que você tem que tomar uma decisão, que você está ali num conflito, você primeiro pare, ouça a Deus, faça um jejum. Porque essa semana talvez seja a semana que o Senhor está te chamando, falando, filha, faça esse compromisso comigo, que até a sexta-feira eu vou te responder naquilo que você está precisando. E eu tenho certeza que essa semana inteira, a gente vai ser uma semana onde o Senhor vai te encher de direções dele. Vai te encher de resposta daquilo que você tem buscado há muito tempo e não tem conseguido ter, tá? E agora eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de jejum, tá? E vocês escolhem conforme o seu coração direcionar, o Espírito Santo direcionar. Então, ó, temos uma opção de jejum, que é uma refeição por dia. Então, você pode escolher ou café da manhã, ou almoço, ou café da tarde, ou jantar. Tira, né, uma refeição. Você pode escolher o jejum que é por horário. Então, por exemplo, até meio-dia, tipo assim, de meia-noite a meio-dia, ou de 8 da manhã a 2 da tarde. Um exemplo, tá, gente? Você pode escolher um período de horário ali para se abster de alimento. Você pode fazer jejum específico, por exemplo, de doce. Ah, você é uma pessoa que você gosta muito de doce, um refrigerante? Faça. E eu vou te dar um exemplo disso que funcionou na minha vida. Eu fiz um jejum de açúcar. Gente, eu vou falar uma coisa. Açúcar é pior do que se você fizer de doce. Porque assim, o açúcar, ele tem em tudo. Se você vai fazer um macarrão com carne moída, pôr molho de tomate, tem molho de tomate que tem açúcar. Ketchup tem açúcar, maionese tem açúcar. Então, muita coisa que você vai comer no seu dia a dia tem açúcar. Então, tirar o açúcar foi muito desafiador na minha vida. Eu fiquei 10 meses sem açúcar e sem refrigerante. Gente, 10 meses. Mas foi uma transformação que eu tive na minha vida sobrenatural.
sobrenatural. A Gislene do ano passado não é a mesma desse ano, tá? Então eu fiz o jejum dia 25 de fevereiro a 25 de dezembro, que foi até o Natal. Eu só entreguei o meu jejum do dia 24 pro dia 25 na ceia do Natal, após a meia-noite, que eu pude comer doce. Aí eu comi sobremesa do Natal. Inclusive passei mal, né? Porque eu tava 10 meses sem comer açúcar. Então aqui em casa eu tinha que olhar rótulos de tudo. E um outro tipo de jejum de algo que ocupa muita mente. Você pode tirar uma de rede social, porque hoje em dia a rede social, ela limita muito, porque você tá o tempo todo ali no Instagram, TikTok, rolando feed, e isso te distrai. Isso tira do foco daquilo que Deus tem pra você. Então, rede social também é uma opção, tá bom? Então você pergunta pra Deus, fala: Espírito Santo, qual jejum você quer que eu faça? E vem embarcar comigo. Se você animar a entrar comigo, curta o vídeo, comente, fala: Gi, eu vou entrar nesse jejum. Pode me mandar mensagem e vai ser um prazer estar com você nessa caminhada, tá bom? Eu te espero amanhã pra gente continuar essa semana da direção divina. Vamos ver o que Deus tem pra nós o resto da semana? Então, grande beijo e até amanhã!